Primeira Crônicas, capítulo 10. Os filisteus atacaram Israel, e os israelitas fugiram deles. Muitos foram mortos nas encostas do monte Gilboa. Os filisteus cercaram Saul e seus filhos e mataram 3 deles, Jonatas, Abinadab e Malquissua. O combate se tornou cada vez mais intenso em volta de Saul, e os arqueiros filisteus o alcançaram e o feriram. Saul disse a seu escudeiro: "Pegue sua espada e mate-me antes que esses filisteus incircuncisos venham e me torturem." Mas o escudeiro teve medo e não quis matá-lo. Então Saul pegou sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o escudeiro se lançou sobre sua espada e morreu. Saul e seus 3 filhos morreram juntos, e sua dinastia chegou ao fim. Quando os israelitas no vale de Jezreel viram que o exército israelita havia fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Então os filisteus vieram e ocuparam essas cidades. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram os corpos de Saul e seus 3 filhos no monte Gilboa. Removeram a armadura de Saul e cortaram sua cabeça. Então anunciaram o ocorrido diante de seus ídolos e ao povo de toda a terra da Filistia. Colocaram a armadura de Saul no templo de seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagom. Quando os habitantes de Jabes-Gileade souberam o que os filisteus haviam feito a Saul, todos os seus guerreiros mais valentes foram e trouxeram os corpos de Saul e seus filhos de volta para Jabes. Enterraram os ossos debaixo de uma grande árvore em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Saul morreu porque foi infiel ao Senhor. Não obedeceu ao mandamento do Senhor e chegou a consultar uma médium, em vez de pedir orientação ao Senhor. Por isso, o Senhor o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Primeira Crônicas, capítulo 11. Então todo Israel se reuniu diante de Davi em Hebrom. "Somos do mesmo povo e raça", disseram. "No passado, quando Saul era rei, era você que liderava o exército de Israel. E o Senhor, seu Deus, lhe disse: você será o pastor do meu povo Israel, será o líder do meu povo Israel." Então, ali em Hebrom, Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas o ungiram rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Então Davi e todo Israel foram a Jerusalém, isto é, Jebus, onde moravam os jebuseus, que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombaram de Davi: "Você jamais entrará aqui." Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada de Cidade de Davi. Davi tinha dito a seus soldados: "O primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante de meus exércitos." Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro a atacar, e assim se tornou o comandante dos exércitos de Davi. Davi foi morar na fortaleza, e ela passou a ser chamada de Cidade de Davi. Ampliou a cidade, desde o aterro até a região ao redor, enquanto Joabe reconstruiu o restante da cidade. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Estes foram os líderes dos guerreiros valentes de Davi. Junto com todo Israel, apoiaram firmemente o reinado de Davi, conforme o Senhor havia prometido a respeito de Israel. Este é o registro dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jazobeão, o Aqumonita, líder dos 3, isto é, dos guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião,
usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodai, descendentes de Aoi. Estava com Davi quando os filisteus se reuniram para a batalha em Pas-damim e atacaram os israelitas numa plantação de cevada. O exército israelita fugiu, mas Eleazar e Davi mantiveram sua posição no meio do campo e derrotaram os filisteus. O Senhor os salvou e lhes deu grande vitória. Certa vez Davi estava na rocha junto à caverna de Adulão, e o exército filisteu estava acampado no vale de Refaim. Os três, que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Nessa ocasião, Davi estava na fortaleza, e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou: "Ah, como seria bom beber a água pura do poço que fica junto ao portão de Belém." Então os três atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a no chão como oferta ao Senhor. "Que Deus não permita que eu beba desta água", exclamou. "Ela é tão preciosa quanto o sangue destes homens que arriscaram a vida para trazê-la." E Davi não a bebeu. Esses são os exemplos dos feitos desses três guerreiros. Abissai, irmão de Joabe, era líder dos 30. Certa ocasião usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Foi por causa desses feitos que ele se tornou tão famoso quanto os três. Abissai era o mais conhecido dos 30 e era seu comandante, embora não fosse um dos três. Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente de Cabezel. Realizou muitos feitos heróicos, como matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um guerreiro egípcio de 2,25 metros de altura, armado com uma lança de grossura de um eixo de tecelão. Benaia arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feitos como esses tornaram Benaia tão famoso quanto os 3 guerreiros mais valentes. Foi mais honrado que qualquer outro membro dos 30, embora não fosse um dos 3. Davi o nomeou comandante de sua guarda pessoal. Outros guerreiros valentes de Davi foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodo, de Belém, Samar, de Arode, Elés, de Pelom, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Sibecai, de Uzate, Zalmon, de Aoi, Maarai, de Netofate, Elede, filho de Baaná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, na terra de Benjamim, Benaia, de Piratom, Urai, de Naal-Gaás, Abi-Albon, de Arbate, Asmavete, de Baurim, Eliabe, de Saalbon, os filhos de Jacém, de Gizom, Jonatas, filho de Sage, e Arar, Aião, filho de Sarar, de Arar, Elifal, filho de Ur, Efer, filho de Mequerate, Aias, de Pelom, Esro, de Carmelo, Paarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, de Amon, Naarai, de Bereote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, de Jatir, Garebe, de Jatir, Urias, o Itita, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, líder Rubenita
que tinha conseguido 30 homens. Hanã, filho de Maaca, Josafá, de Mitene, Uzia, de Asterote, Sama e Jeiel, filhos de Otão, de Aroer, Jadiel, filho de Sinri, Joá, de Tis, Eliel, de Maave, Jeriabai e Josavias, filhos de Eunaão, Itamar, de Moabe, Eliel e Obed, Jaaziel, de Zoaba. 1 Crônicas, capítulo 12. Estes foram os homens que se juntaram a Davi em Ziclac, quando ele estava escondido de Saul, filho de Quis. Estavam entre os guerreiros que lutaram ao lado de Davi na batalha. Todos eles eram arqueiros habilidosos, capazes de atirar flechas com o arco ou pedras com a funda, tanto com a mão esquerda como com a direita. Eram todos parentes de Saul, da tribo de Benjamim. Seu chefe era Aiezer, filho de Semaá, de Gibeá. Seu irmão Joás era o segundo no comando. Os outros guerreiros foram Gesiel e Pelete, filho de Asmavete, Beraca, Jeu, de Anatote, Ismaías, de Gibeon, guerreiro valente e líder entre os 30, Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josabade, de Gedera, Eluzai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, de Arufe, Eucana, Isias, Azrael, Joezé e Jazobeão, todos coraitas, Joela e Zebadias, filhos de Jeroão de Gedor. Alguns guerreiros valentes e treinados para o combate da tribo de Gade também se juntaram a Davi quando ele estava na fortaleza no deserto. Eram hábeis com o escudo e a lança, ferozes como leões e ágeis como gazelas nos montes. Ezé era o chefe, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo e Maquibanai o 11º. Esses guerreiros de Gade eram comandantes do exército. O mais fraco deles era capaz de enfrentar 100 soldados e o mais forte capaz de enfrentar 1000. Esses foram os homens que atravessaram o Jordão durante a época de cheia do rio, no início do ano, e expulsaram todos que habitavam nos vales, nas margens leste e oeste. Outros de Benjamim e de Judá se juntaram a Davi na fortaleza. Davi foi ao encontro deles e lhes disse: se vieram em paz para me ajudar, somos amigos. Mas, se vieram para se entregar a meus inimigos, embora eu seja inocente, que o Deus de seus antepassados veja isso e castigue vocês. Então o Espírito veio sobre Amassai, chefe dos 30, e ele disse: somos seus, Davi, estamos do seu lado, filho de Jessé. Paz e prosperidade sejam com você e com todos que o ajudam, pois o seu Deus o ajuda. Davi os recebeu e os nomeou oficiais de suas tropas. Alguns homens de Manassés desertaram do exército israelita e se juntaram a Davi quando ele saiu com os filisteus para guerrear contra Saul. Os governantes filisteus, porém, não permitiram que Davi e seus homens fossem com eles. Depois de discutirem, mandaram-no embora, pois disseram: se Davi passar para o lado de Saul e voltar-se contra nós, isso custará nossa cabeça. Os homens de Manassés, que se uniram a Davi quando ele voltava para Ziclac, foram Edna, Josabade, Jadiel, Micael, Josabade, Eliú e Zilitai. Cada um deles comandava 1000 soldados da tribo de Manassés. Ajudaram Davi
a perseguir bandos de saqueadores, pois eram guerreiros valentes que se tornaram comandantes de seu exército. A cada dia, mais homens se juntavam a Davi, até que ele passou a ter um grande exército, como o exército de Deus. Estes são os números de guerreiros armados que se uniram a Davi em Hebrom. Todos queriam que Davi se tornasse rei no lugar de Saul, como o Senhor havia prometido. Da tribo de Judá, 6.800 guerreiros armados com escudos e com lanças. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros valentes preparados para a guerra. Da tribo de Levi, 4.600 guerreiros, incluindo Joiada, chefe da família de Arão, com 3.700 homens sob seu comando. E Zadok, jovem guerreiro valente, com 22 oficiais, membros da sua família. Da tribo de Benjamim, parente de Saul, 3.000 guerreiros. Até então, a maioria dos homens de Benjamim tinha permanecido leal a Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 guerreiros valentes, cada um deles muito respeitado em seu próprio clã. Da meia tribo de Manassés, a oeste do Jordão, 18.000 foram indicados por nome para ajudar Davi a se tornar rei. Da tribo de Isacar, 200 chefes com seus parentes. Todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Da tribo de Zebulon, 50.000 guerreiros treinados. Estavam bem armados e preparados para a batalha e eram inteiramente leais a Davi. Da tribo de Naphtali, 1.000 oficiais e 37.000 guerreiros armados com escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 guerreiros, todos preparados para a batalha. Da tribo de Asser, 40.000 guerreiros treinados, todos preparados para a batalha. Do lado leste do rio Jordão, onde habitavam as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés, 120.000 soldados equipados com todos os tipos de armas. Todos esses soldados vieram a Hebrom em ordem de batalha, com o único propósito de fazer Davi rei sobre todo Israel. Na verdade, todo Israel concordava que ele devia ser seu rei. Durante 3 dias comeram e beberam com Davi, pois seus parentes haviam feito preparativos para recebê-los. Pessoas de lugares tão distantes como Isacar, Zebulon e Naphtali trouxeram provisões sobre jumentos, camelos, mulas e bois. Trouxeram grandes quantidades de farinha, bolos de figo, bolos de passas, vinho, azeite, bois e ovelhas para a celebração. Houve grande alegria em todo Israel. 1 Crônicas, capítulo 13. Davi consultou todos os seus oficiais, incluindo os generais e capitães de seu exército. Em seguida, dirigiu-se a toda a comunidade de Israel e disse: Se vocês estiverem de acordo e se for da vontade do Senhor, nosso Deus, enviemos uma mensagem aos israelitas por toda a terra, incluindo os sacerdotes e levitas em suas cidades, com suas pastagens, para que se unam a nós. É hora de trazermos de volta a arca de nosso Deus, pois descuidamos dela durante o reinado de Saul. Toda a comunidade concordou, pois o povo entendeu que era a coisa certa a fazer. Então Davi convocou todos os israelitas, desde o ribeiro Sior, no Egito, ao sul, até Lebo Amati, ao norte, para trazerem a arca de Deus, que estava em Kiriat Jearim. Davi e todo Israel foram a Baalá, de Judá, também chamada de Kiriat Jearim, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aior guiavam a carroça. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais.
liras, harpas, tamborins, cimbalos e trombetas. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois que puxavam a carroça tropeçaram, e Uza estendeu a mão para segurar a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uza, e ele o matou por haver tocado na arca. E Uza morreu ali mesmo na presença de Deus. Davi ficou indignado porque a ira do Senhor irrompeu contra Uza e chamou aquele lugar de Pérez-Uza, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou: Como poderei levar a arca do Senhor? Assim, não transferiu a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses, e o Senhor abençoou a família de voltando do versículo 12. Obed-Edom. Versículo 12. Davi teve medo do Senhor e perguntou: Como poderei levar a arca do Senhor? Assim, não transferiu a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses, e o Senhor abençoou a família de Obed-Edom e tudo o que ele possuía. Curta, comente, compartilhe.